Olá pessoal, boa noite. Hoje, pessoal, nós vamos me pediram uma dúvida, para resolver uma dúvida, tirar uma dúvida, da questão 6 da Física 1, do módulo do sais, do terceiro ano, tá certo? Do ano de 2017. Essa questão diz o seguinte, pessoal, ó, uma questão interessante. Durante a temporada de férias, na casa de praia, em certa noite o filho caçula começa a apresentar um quadro febril preocupante. A mãe, para saber com exatidão a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio que não apresenta mais com nitidez os números referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Olha que coisa interessante, a nossa escala de trabalho é grau Celsius. Tem duas informações importantes que nós temos sobre a escala grau Celsius, tá certo? Primeiro, é uma escala centígrada e depois nós conhecemos dois pontos fixos, que são os pontos de gelo e os pontos de vapor. E ela diz, para resolver esse problema e aferir com precisão a temperatura do filho, a mãe precisa graduar novamente a escala do termômetro, usando como ponto fixo a temperatura do gelo e do vapor d'água, que a gente já sabe qual é, nas condições de CNTP, né? Os valores que obtém são 5 centímetros para o gelo e 25 centímetros para o vapor. Essa informação é importante. Com essas aferições, a mãe coloca o termômetro no filho e observa que a coluna de mercúrio para de crescer quando atinge a marca de 13 centímetros. Com base nessa informação, a mãe conclui que a temperatura do filho é de... Observe, pessoal, nessa questão, o meu aluno tem que ter noção que a questão está falando de função termométrica, ou seja, aquela relação fixa que a gente já conhece. Θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9, não resolve o problema. O menino requer uma maturidade maior dele, ele tem que montar a função termométrica, ele tem que entender a relação entre grandezas. Então, como a gente fez na sala, eu vou fazer duas retinhas, tá certo? Para ser nossa referência, duas retinhas, e essas retinhas serão a nossa referência. Essa eu vou chamar a altura em centímetro, e essa eu vou chamar a temperatura em graus Celsius. O que foi que eu disse? Duas informações a gente já tem, que é o ponto de vapor, que é exatamente 100 graus Celsius, e o ponto de gelo, que nós sabemos que é quanto, pessoal? 0 graus Celsius. E ela diz que para 100 graus Celsius, ela acha 25. E para 0 graus Celsius, ela acha 5. Ela quer saber a temperatura quando ela mediu 13 centímetros, né? Que foi exatamente onde aconteceu o equilíbrio térmico. Então, eu vou chamar aqui de 13, tudo bem? 13. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos chamar aqui de A. Observe que se para Celsius aqui é A, obviamente que para altura aqui também é A. Então, eu vou chamar o lado maior da altura, eu vou chamar de B. E o lado maior da altura para Celsius, eu também vou chamar de B. Tudo bem? E o que é que a gente tem que observar? Que a gente tem uma relação entre altura em centímetros e temperatura em graus Celsius. Por isso estabelece função, porque nós temos relação entre duas grandezas, tá certo? Aí é aquela coisa de matemática zero dependente que para a gente já está no subconsciente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a relação A sobre B, a razão A sobre B para a altura, tem que ser exatamente igual à razão A sobre B para grau Celsius, para a escala grau Celsius. Isso é verdade, porque se essa distância é igual a essa distância e o B é igual ao B, as alturas não mudam, então a relação tem que se manter constante. A nossa pergunta é, quem é, de fato, agora esse tamanho A e esse tamanho B? Esse tamanho A para o centímetro, se você observar, o que é que você tem? O A para o centímetro vai de 5 a 13. 5 a 13, a distância é uma diferença. Como diferença? 13 menos 5, que meu aluno já sabe o valor. E o B, 25 menos 5. Isso é igual. Para Celsius, quem é o A? Vai de 0 até a temperatura θc, que a gente quer saber. Então, vai ser θc menos 0 sobre... Tá certo? Quem é o B? É de 0 a 100 graus Celsius. Então, 100 menos 0. 13 menos 5, meu aluno sabe que é 8. 25 menos 5, meu aluno sabe que é 20. θc menos 0 é θc. 100 menos 0. Opa, 100 menos 0 é 100. E eu vou simplificar a conta, porque no Enem são 3 minutos para fazer a questão, então meu aluno tem que ter uma técnica para resolver as questões de forma bem fácil e nos 3 minutos. Então nós vamos simplificar, vou dividir um lado por 20, outro lado por 20, mantenha uma relação matemática, tá certo? Fixa, permanente, coerente. Então quando eu fizer essa razão, eu vou ter que 20 dividido por 20 vai dar 1, então fica 8 sobre 1 é igual a θc sobre
100 dividido por 20 dá quanto? Dá 5, pessoal. E aqui eu vou fazer o cruz credo, ó. 8 vezes 5, já tem um valor, θc vezes 1, θc. Então, o que é que a gente chegou? θc é igual a 8 vezes 5, que dá exatamente 40 graus Celsius. Portanto, pessoal, letra A do gabarito. Muito obrigado, quero agradecer a vocês, quero agradecer e mandar um beijo especial para a Valerinha, que foi a pessoa que me pediu para tirar essa dúvida aí. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.